Isso, mas vou tentar. Então, meninas, hoje a gente encerra, o nosso estudo de Daniel. E eu preparei algo aqui pra gente que vai ficar mais focado no capítulo 10 do que nos demais capítulos, que eu pedi para que vocês estivessem lendo do capítulo 10 ao capítulo 12, né? Então, de novo, eu quero ressaltar para vocês que a minha intenção, quando eu quis fazer o estudo do livro de Daniel, não era estudar as profecias, mas estudar o espírito de Daniel, o caráter de Daniel, o que fazia Daniel ser tão especial, né? E ter essa comunhão com Deus a ponto de falar com o Senhor, receber dele, né, orientações para o futuro. Então, o que fazia dele alguém tão especial que Deus chamou de alguém que tinha um espírito excelente? Né? E excelente, quando a gente pensa na palavra excelente, é, quando um filho vem com uma prova para a gente, né, uma avaliação que ele fez na escola, se tá bom, então tá lá, ele tirou 7, 7,5, né? C, B, enfim, tá bom. Mas quando vem excelente, é porque não houve falha nenhuma. Não houve nada. E tá excelente. Quando a gente faz um trabalho excelente, né? As meninas aqui que trabalham na limpeza, e aí chega alguém e fala, nossa, tá excelente. Quer dizer, eu não tô vendo falha nenhuma no seu serviço, tá maravilhoso. Então, quando Daniel é trazido na Bíblia como alguém com um espírito excelente, é que de fato é difícil a gente pensar assim, mas não havia falta naquele espírito. Era alguém completo que buscava fazer as coisas daquela maneira. Excelente. Hoje em dia, né, se fala e se prega muito sobre a graça de Deus. Isso é muito bom, é muito positivo. Mas a gente também sempre se apega, e a gente tem que tomar cuidado com esse discurso de ninguém é perfeito. De verdade, ninguém é perfeito. Nunca vamos ser. Mas eu também não posso pegar o ninguém é perfeito para usar uma muleta para os meus defeitos e não querer mudar. Então a gente sempre tem que estar buscando o quê? Né? Qual que a Bíblia fala que qual é o nosso alvo? Crescer e atingir a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então esse foi a motivação do meu coração quando eu quis trazer um estudo sobre a vida de Daniel. Não estudar as profecias, por isso eu não estou focando nelas, né? E eu já sempre começo falando isso para você não ficar decepcionada, que vai falar, poxa, mas eu li, não entendi nada, ela não vai explicar. Não, não vou te explicar. Eu não vou te explicar, porque eu vou ser bem honesta, tem coisa que nem eu entendo. Então, eu vou falar do que eu entendo e vamos falar um pouco desse caráter, tá? E hoje a gente fecha, e eu queria fechar com algo muito, muito importante para a vida de todas nós, uma realidade espiritual que eu entendo e acho que às vezes falta na minha vida, né? Então, eu quero dizer para vocês que quando eu preparo, não preparo pensando, isso aqui vai servir para Thaís. Não, serve para minha vida primeiro, né? E eu acredito que vai fluir e servir para a vida de vocês também. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel. Nós vamos basicamente ler só o capítulo 10. Você vai me desculpar, eu pedi para você ler até o 12. Você guarda os outros dois, porque nós vamos ler só o 10. Posso começar a ler? Então, vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel tem aqui uma revelação. A gente viu isso várias vezes, né? Que ele recebia uma visão de Deus e ele tinha esse dom. Deus derramou sobre ele. A gente leu lá no começo do livro que ele tinha o dom de entender as visões, os sonhos e, inclusive, ter a revelação daquilo. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O pranteei aqui, você pode ler como
uma oração de luto. Era como se Daniel ficasse em luto e em oração por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Quer dizer, por 3 semanas, 21 dias, Daniel fez um jejum. Para quem está no meio cristão, é muito comum, às vezes, a gente ouvir alguém falar: ah, estou fazendo o jejum de Daniel. Ah, eu vou fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel geralmente são 21 dias. As pessoas às vezes falam de comer coisas, só vou comer coisas da terra. E aí come batata frita. Batata frita é manjar desejável. Só quero te falar. Mas, Daniel, eu acredito que o jejum de Daniel é um jejum onde você não come, né, essas porcarias que a gente ama. Então, Daniel passou 3 semanas nesse luto, nessa oração, e se abstendo a carne dele de prazeres, coisas que ele desejava comer, que eram agradáveis a ele. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Então, aqui eu acredito que Daniel viu o Senhor. Ele viu um reflexo do Senhor, de Deus mesmo. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Embora eles não viram, provavelmente eles ouviram, porque a voz do Senhor era como um trovão, um estrondo. Fiquei, pois eu só e completei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Às vezes a gente fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo. A gente tem que tomar um cuidado com essa frase, porque aqui Deus estava falando com Daniel. E quando Deus fala com alguém, olha só o que aconteceu com ele. Ele perdeu as forças. Né? Moisés queria tanto ver a face de Deus, e Deus falou para ele assim: eu não vou me aparecer para você, ô Moisés, você me ver, você vai morrer. Porque a glória de Deus é tão grande, a gente é tão falho, tão pecador, a nossa mente é tão limitada, que se Deus aparecesse para a gente agora, a gente ia cair fulminado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho me policiado para não falar Deus falou comigo, eu ouvi de Deus, mas eu percebo que quem fala comigo é o Espírito Santo, que foi quem Deus deixou mesmo, quem Jesus deixou para falar comigo. Então, é esse cuidado que a gente tem quando a gente afirma, né? Eu ouvi de Deus, Deus falou. Nós estamos falando aqui de um homem com um espírito excelente, que passou 3 semanas orando e jejuando, e Deus se revela a ele, e ele não aguenta. Né? Eu vou jogando os comentários no meio para aproveitar aqui e falar, né? Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. Quer dizer, Daniel tinha desfalecido. E as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, pela quantidade de tempo que Daniel estava jejuando.
Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porém, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel representa a proteção divina. Esse capítulo fala de preparando você para ler qual foi a visão. A visão que Daniel teve é revelada no capítulo 11. E é literalmente a visão dos fins dos tempos. É muito interessante quando você lê, você tem ali Alguns não acreditam nessa linha, por isso que eu acho super polêmico a gente estudar profecia, mas eu entendo que num determinado momento, nos capítulos vindouros, ele está falando do anticristo, né? De alguém que vai ser levantado com um grande poder, alguém que confia, né, no poder do exército, no poder militar, e inclusive a Bíblia fala que esse homem, ele não, acho que ele usa uma expressão querendo dizer que não se seduz por mulheres, uma coisa assim. Para mim isso até aponta para a homossexualidade, né? Pode perceber como o homossexualismo hoje, cada dia mais, tem se tornado algo normal, natural, normal, natural, normal, natural, porque isso é para preparar a gente e as nossas próximas gerações justamente a aceitar esse anticristo, aceitar essa pessoa que hoje, na realidade hoje, a homossexualidade é até, pra gente não, mas para os que estão depois da gente, são muito legais, né? São pessoas do bem. Muito difícil você ouvir dizer que um homossexual é ruim. Geralmente eles são doces, eles adotam, eles são demais, eles são muito bons. Eu tenho inclusive duas pessoas muito queridas minhas, muito queridas, filho de um amigo meu e um outro rapaz que passou aqui pela cidade por um tempo, que são homossexuais, que eu me relaciono com eles, converso, amo, não tenho assim, não tenho, não é preconceito, eu tenho minha opinião e a minha fé. Então a gente só debate isso se eu sou perguntada, né? Mas o que eu tô querendo dizer essa revelação, Deus traz para Daniel uma revelação dos fins dos tempos, de coisas que iam acontecer que até hoje a gente está esperando que aconteça. Muitas já aconteceram, mas muitas a gente ainda está esperando para que aconteça. E quando Daniel tem essa visão, eu queria focar e queria pôr todo o meu foco ali no versículo 12 do capítulo 10, que é basicamente sobre o que a gente vai falar hoje. Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre batalha espiritual. Aqui a gente vê e lê literalmente o que acontece quando a gente se dispõe a orar por uma causa. E aqui eu não estou dizendo de uma oração dessas diárias que a gente faz, né? De ajoelhar, de orar, pedir pelo dia, pelo marido, pelo filho. Essa é a oração que a gente faz cotidiana, todo dia. Mas existem, às vezes, momentos específicos da nossa vida que nós precisamos orar de forma diferente,
né? A gente viu no nosso último estudo, eu comecei falando para vocês o quê? Que Daniel, ele recebia a visão, ele enxergava que ali havia um problema, ia vir algo que ia assolar o seu povo, e aí então ele tomava uma atitude, e a atitude de Daniel sempre foi essa: orar, jejuar, se entregar. Muitas vezes nós recebemos um relatório, recebemos um problema, recebemos um diagnóstico e a gente se desespera, não é? A gente fica que nem barata tonta ou faz aquela oração de qualquer jeito. Daniel não, ele aplicava o tempo dele, o coração dele em oração. E foi o que aconteceu aqui. Quando Daniel teve essa visão toda do que estava por vir, ele simplesmente falou agora, né? Veio para ele um prantear, é como se fosse um luto, porque ele sabia que aquilo ia acontecer, era uma visão dos tempos. Não era algo assim, eu vou orar para que isso mude. Mas, na verdade, eu acredito que aquela oração, aquele jejum era em favor do povo, era em favor de, né, livra, porque quando você começa a ler a visão, você vê que alguns que todos vão passar pela prova. A Bíblia fala no capítulo 11 que nós vamos ser embranquecidos. Nós vamos passar pela prova para sermos embranquecidos. Quer dizer, todo mundo não tem pra onde correr. E ele então passa a jejuar. Só que esse jejum, né, foi uma batalha que ele viveu. Certas orações que a gente faz, a gente tem que entender que são guerras, que a gente não está indo fazer aquela oração romântica, nós estamos indo guerrear, né? E a batalha espiritual, para algumas vezes pode parecer uma coisa confusa, porque você já pode imaginar, não sei se tem alguém aqui que já foi ou não estou falando mal, mas a Universal do Reino de Deus. Eu nunca fui, mas já vi alguns cultos, né, na TV. Eles são muito fortes nessa questão em expulsar demônio, né, em batalha espiritual. Então, eles vão e saem em nome de Jesus e bota a mão na cabeça e unge. Eu acredito nisso, já participei muito disso, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e não confundir e achar que batalha espiritual é só isso. É só você pegar, acordar nervosa e começar a expulsar o diabo da tua casa. Eu já fiz isso aqui em casa. Já teve momentos aqui em casa que saiu todo mundo, eu saí, assim, quando eles saíram, eu saí orando em tudo e muito brava com o inimigo e pondo ele para correr. E teve um dia que eu abri até a porta. Falei, pode sair, você vai sair por essa porta que não entra mais. Muita confusão, um espírito de contenda horroroso, que a gente sabe que não vem de Deus. Mas batalha espiritual não é só isso. A batalha espiritual, às vezes, ela acontece aqui. Às vezes, ela acontece numa conversa entre amigos. Você começa a receber ataques do inimigo. E a gente precisa entender, compreender, né? Se preparar, porque isso é real. E isso pode destruir a sua vida, seus relacionamentos, né? Destruir as decisões, o teu futuro. Porque às vezes, com uma flecha errada que o inimigo lança aqui na sua mente, você toma uma decisão que vai mudar completamente o teu destino. Então, deixa eu focar, você sei que eu sou forte de perder o foco também. Deixa eu focar aqui nos versículos. Deixa eu só mandar aqui, a pessoa tá me ligando. Então me disse, né? Não temas, versículo 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, no primeiro dia, quando Daniel aplicou o coração e falou, eu vou orar por essa causa, eu vou me colocar diante de Deus por essa razão. Eu quero... não sei qual razão aí que você vive. Às vezes, vamos colocar um exemplo de casamento. Seu casamento não tá legal, ou um relacionamento. Eu vou orar por isso. Nesse primeiro dia em que houve uma disposição de coração, a Bíblia fala que eu já te ouvi a tua palavra, eu já ouvi você e já vim a teu favor, a teu encontro. Mas olha o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu
por 21 dias. Isso fala de uma luta. Quando Daniel aplicou o coração dele para orar, quando ele se colocou e se dispôs a jejuar, a batalhar por algo, a mudar, né? Às vezes a gente se dispõe a, não, eu vou começar a orar todos os dias. Naquele primeiro dia, Deus já vem e fala, não, eu tô com ela, eu vou abençoar. Mas o príncipe da Pérsia, aqui você lê, o inimigo, o diabo, Satanás, ele não deixou. Então não pensem, né? E é isso que eu queria que hoje você saísse daqui entendendo isso, que você tem um inimigo. Que você tem um inimigo. Por mais que você pense, não, eu vivo no mundo da Alice do País das Maravilhas. Não. Nada é neutro. Nada é neutro. Tudo que você se dispõe a fazer, sempre, sempre, vai haver uma resistência. Esse é o papel do diabo. E ele não veio ao mundo, embora ele está a passear pelo mundo, ele não veio para brincar. Ele veio para te destruir. A Bíblia é muito clara. Ele veio para matar, roubar e destruir. E isso é o tempo inteiro. Não pensa que o diabo dorme. Ele não dorme. Viu? Você dorme, eu durmo, ele não dorme. Então, é o tempo inteiro para te destruir. Porque a consequência de destruir você, porque aí você pode pensar assim, mas quem sou eu? Vai ficar focado em mim? Quem sou eu? Olha, destruiu você, destrói marido, destrói filho, destrói futuro, destrói propósito, destrói projeto, destrói muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é: eu tenho um inimigo. Eu tenho um inimigo. E ele não dorme, ele não descansa, é o tempo inteiro atrás de mim. E mesmo quando eu ajoelho para orar, ele luta para que as suas orações não sejam atendidas. Foi isso que aconteceu com Daniel, o queridinho de Deus. Porque Deus fala, você é homem muito amado. Então, ele fala, bom, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Olha que guerra, precisou vir Miguel para ajudar. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, eu queria parar aqui, né, porque a gente já leu todo o capítulo, para que você realmente fixasse isso na sua cabeça. Eu tenho um inimigo e a vida espiritual, ela é real. Existe uma batalha diária. Então, vamos abrir rapidinho ali em Efésios 6, 11 e 12. Abre a tua Bíblia. Eu só quero provar para você que você vive em uma batalha. Eu não vou abrir. A primeira que abrir pode ler. E aí, depois 1 Pedro 5. Efésios 6, 11 e 12. Alguém achou? A Cata de óculos? Achei. Que chique! Minha filha, não tô te falando que as coisas estão acontecendo? Não, mas é a idade. Ficou charmosíssimo. Você viu? É pra ler, filha. Não dá pra ler mais sem, não. Vamos lá. Efésios 11, 12. 6, 11, 12. 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha só, quando Deus manda nós nos revestirmos de toda a armadura, é porque, de fato, estaremos enfrentando uma batalha. Ele não fala se reveste da armadura só quando você for lá orar por tal assunto. É diário. A batalha é diária. E não é... Bom, vamos lá. Alguém lê 1 Pedro 5, do 8 ao 9, por favor. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Olha só, resiste ao diabo. A sua batalha não é contra a carne e o sangue. Isso é uma coisa, isso devia ser uma frase que a gente deveria ter anotada o tempo inteiro, assim, piscando. Sua luta não é. Porque quando o marido vem, você pensa, minha luta não é contra ele. Quando ele vem te trazer problema, você fala, não, não é contra a carne. Não. Oi, Manu, beijinho. Não é contra a carne que eu tô lutando. Às vezes a gente, vocês veem, ó, eu tô falando com vocês, se vocês soubessem a enxurrada de mensagem que tá entrando pra mim agora, mas é uma enxurrada, eu não vou atender. Já acabei agora de escrever, falei, estou numa reunião, pelo amor de Deus. Agora eu vou ter que falar, rápido, 1 segundo. Peraí. É meu irmão no Brasil precisando muito de mim. Enfim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é, é contra os principados. Então a batalha espiritual, ela é diária, ela é todo dia, ela é agora, ela é para já. Você precisa entender isso, que enquanto a gente está aqui, algo está acontecendo no reino do espírito, algo está acontecendo. E não é neutro, não é assim, vou lá ouvir a Aline falar numa palestra. Não é assim. Então, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E uma das coisas que eu queria hoje colocar para vocês é que quando a gente pensa numa batalha, tem uns 7, 8 meses atrás, eu comecei a ouvir um pouquinho sobre a história da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Porque eu estudei isso quando eu era menina, mas eu tenho muito interesse, porque isso moldou o mundo que a gente vive hoje. É muito interessante, é muito importante a gente estudar a história para a gente entender algumas coisas que a gente vive hoje. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, tudo é muito recheado de histórias. Eu tenho alguns clientes muito velhos, então eu fico muito curiosa quando eles contam quando eles passaram pela Grande Depressão. Uma vez, acho que eu já comentei isso aqui, eu conversando com uma senhorinha, ela tinha envelopes de papel guardado e eu fui ajudar ela a arrumar o guarda-roupa e, na verdade, ela tinha morrido, eu estava com a irmã dela. E a irmã dela me falou, depois da Grande Depressão, ela passou a salvar papel, a guardar papel, porque a gente não tinha papel para escrever. E agora com essa pandemia, né, a gente viu essa loucura do papel higiênico, do papel toalha, tudo muito louco. Então, eu sou muito curiosa. E aí eu fui tentar entender o que aconteceu, como é que foi, como que a guerra começou. E uma coisa interessante de você aprender sobre guerra é que sempre para entrar numa batalha, numa guerra, eles criam estratégias. Eles têm estratégias. Então, eu gosto muito de assistir filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Você vê ali Hitler, né? Toda a estratagema que ele tinha para dominar o mundo. Ele queria dominar o mundo, né? A verdade é que ele achou que ele ia, ganhando aquele pedacinho da Europa, ele ia conseguir ganhar o mundo inteiro. Então, é uma estratégia para se entrar numa guerra. E nós também temos que deixar de ser bobinhas, né? Temos que deixar de ser... É muito bom ser ovelhinha de Jesus, né? Eu gosto de ser ovelhinha de Jesus, mas nós também temos que ser espertas e estarmos por dentro das estratégias de Satanás. E uma das estratégias para você entrar numa guerra é conhecer seu inimigo. Se você não conhece seu inimigo, se você continua achando que o seu inimigo é o seu marido, a sua prima que está falando mal de você, a sua cliente que só reclama, a sua helper, sua ajudante que não faz nada direito, se você continuar a achar que esses são seus inimigos, você vai estar lutando a luta errada. Você vai estar lutando a batalha errada. Você precisa conhecer quem é, e o seu inimigo, a Bíblia diz que é Satanás. Então, essa é a primeira coisa. Conheça os seus inimigos. E conhecendo os seus inimigos, o que você precisa conhecer? Quais são as armas que ele usa? É muito importante. Bom, eu já conheço quem é meu inimigo. Meu inimigo não é o meu marido.
meu inimigo é Satanás. Mas como assim? E agora? Como que ele é meu inimigo? Como que ele faz para me atacar? Então eu trouxe três armas de Satanás para a gente pensar hoje e 3 armas de defesa, não só de defesa, mas de ataque. E a primeira arma, eu até falei hoje quando gravei o áudio, né, do café, que fala da gente tirar os obstáculos, né, tirar as coisas do caminho. E vocês, quem anda comigo mais tempo, sabe que eu bato na tecla da distração. Porque essa é a primeira arma que o diabo usa, é te distrair. Gente, o mundo é criado para nos distrair. O mundo é feito para nos distrair. Vai no shopping, anda, é para quê? Para se distrair, não é? Às vezes você compra, distraída, você compra o que você não precisa. Tudo é feito, liga a televisão. A televisão foi feita para te distrair. Tudo nesse mundo é projetado para nos distrair, para tirar a nossa atenção. E o mundo jaz do maligno. Então, eu não estou querendo dizer para você aqui que você não vai mais assistir televisão, que você não vai mais no shopping. Não, você vai assistir TV, você vai na Disney. Vai na Disney, quero declarar no que vem aqui, todas essas mulheres, vai tudo para Disney. Agora, não se distrai, não cai nessa do inimigo. Agora, quais são as distrações de Satanás? Quais são as distrações que ele traz para a gente? Não é só o lazer e o entretenimento, não. Satanás, ele nos distrai com as preocupações, com os problemas. Já percebeu que quando a gente tem um problema, gente, eu estou pregando para mim, porque eu me distraio facinho com o problema. É só eu passar um problema, eu não consigo mais pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Às vezes nem orar pelo problema eu consigo, de tão focada no problema que eu tô. Então, o diabo, ele pega a circunstância que você está vivendo e faz você ficar cirandando em volta dela. E você fica lá, ó, no jogo do inimigo, vivendo distraída no problema, no seu problema. Em vez de você ir orar e buscar Deus, guerrear sobre aquilo, você fica só preocupada. A preocupação é uma das, na minha vida, tô falando de mim, é uma das minhas maiores vulnerabilidades. Eu me distraio fácil. Essa semana mesmo, o Alexandre me chamou a atenção muito assim, sabe? Só faltou me pegar pelos braços. Que ele falou, ó, escuta, ele foi caminhar e eu com problema. Gente, eu só tenho problema com trabalho esses dias. Todos os meus problemas estavam assim, focados em trabalho, porque acabei de montar uma equipe, aí a equipe tava lindo, tudo lindo. A amiga da Fran deve ser que ficar grávida. Essas mulheres tudo quer ficar grávida, gente. Vamos pôr filho no mundo mesmo. E fiquei super feliz, mas a hora que tava tudo dando certo, deu tudo errado. Só que aí, quando deu tudo errado, tipo, não é uma coisa assim, eu perdi a funcionária, vou ter tempo para me organizar. Não, eu perdi assim, ó, não vou mais hoje. Falei, que bom. E aí o mundo desaba. E eu fico naquilo. Ai, meu Deus, não tem ninguém. Não vou achar ninguém. Não, o que nós vamos fazer? E aí o Alexandre foi caminhar, quando ele voltou, ele falou, Aline, eu acabei de passar aqui na rua de trás e tinha uma mulher, ele falou, um casal, acho que da nossa idade, ele falou, e ela estava sentada na escada e o marido estava brincando com tinha 2 filhas, e ele estava brincando, correndo atrás das meninas e tal, e ela sentada olhando. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tô com uma saudade de viver. Aí ele falou aquilo, me deu um negócio, ele falou, saudade de viver. Ele falou, por que você acha que aquele homem não tem problema nenhum? Aquela mulher não tem problema nenhum? Eles devem estar cheios de problemas. Porque todo mundo tem. Não tem ninguém que não tem, não é verdade? Eu tô falando aqui do meu, às vezes você olha aí e pensa, o seu é muito pequeno, porque o meu, ó o que eu tô passando. Todas nós temos dificuldades. E ele falou, eu tô com saudade de viver, e você... Quase que ele falou, você é tóxica. Ele falou, você tá muito pilhada. Ele falou, pelo amor de Deus, para. E aí ele falou, hoje eu não quero mais ouvir você falar de trabalho. E aí ele me deu um sabão que eu falei, aquilo pra mim foi um sabão que eu falei, meu Deus, é verdade, a gente não tá vivendo.
O problema vai resolver daqui a pouco, porque sempre resolve. Eu poderia estar orando mais pelo problema do que só ficar falando dele. E eu tô deixando de desfrutar do meu marido, sabe? Não fui fazer caminhada com ele para ficar no telefone. Tô deixando de viver. Então, para mim, Aline, as preocupações, elas são terríveis. É o meu gigante. Quando acontece alguma coisa, enquanto eu não resolvo, eu não sossego. E elas me distraem, me tiram do foco, né? Às vezes, eu deixo a minha leitura, eu deixo um programa da igreja, né? Quantas vezes você não deixou de orar para resolver um problema, sendo que você deveria resolver em oração? Então, essa é uma maneira que Satanás nos vence, através da distração com a preocupação. Outra coisa, que é o que eu comecei a falar, a ociosidade. O inimigo traz preguiça, ócio. O ócio, eu gosto muito do Augusto Cury, não sei se vocês seguem, conhecem, mas ele fala que há beleza na ociosidade. E realmente eu acho que para essa nossa geração, as mulheres, nós somos muito, sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar produzindo, sempre. E às vezes parar um pouco, ficar sem fazer nada é muito bom, né? Ficar quieto, ficar sem fazer nada. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essas distrações, mesmo da mídia, e eu vou falar de coisa prática, né? Nós nos distraímos, às vezes, nas redes sociais. Quando a gente pega para ler um post, a gente vai e você fala, vou só dar uma olhadinha aqui. Quando você viu, escoou, gente, escoa horas. Você sentar para assistir uma novela, né, e trocar aquilo talvez por uma outra coisa. Então, não se distraia. Você pode ter seu momento de lazer, mas tenha disciplina, né? A disciplina, ela é inimiga da distração. Você sempre eu falo sempre isso para vocês, vocês sempre vão escolher aquilo que é confortável para a carne, para a alma, que vou assistir agora, eu gosto muito de série. E eu parei de assistir série, porque eu não consigo... Eu parei de assistir série porque eu não consigo parar de assistir série. Então, quando eu começo a assistir série, se ela tem 40 capítulos, enquanto eu não chegar no 40, eu fico... Às vezes, eu já entrei madrugada assistindo série. Gente, madrugada. Tudo bem, você se distrair, assistir um filme, querer relaxar. Mas cuidado para isso não ser... A sua vida não ser só de distração. Uma vida de ócio, acaba sendo uma vida fútil, uma vida de alguém que não vai para o extremo de eu tenho que produzir, mas não vai para o outro que não produz nada em Deus. O diabo nos distrai com a tagarelice, com muito falar, com muitas conversas, né? Muito tititi às vezes. Nesses últimos meses eu tô muito mais calada no WhatsApp. E até com algumas amigas minhas, assim, elas até, às vezes a gente fala, nossa, tô com saudade, porque às vezes eu vou caminhar e penso, não, eu preciso me conectar aqui com Deus, quero limpar minha cabeça, e caminhar aqui é uma delícia, você só vê árvore, parece que vai limpando, assim. Há muita tagarelice, muito falar, aquela ansiedade de estar o tempo inteiro falando com alguém, isso às vezes o inimigo usa isso, e vai trazendo coisas no meio dessa falação toda e nos distrai, perde o foco, sai de Deus, não é? E os cuidados com a vida. A gente se distrai com os cuidados, nos cuidados com a vida que nós temos. Quais são eles? Ai, vou trabalhar para me matar porque eu preciso de dinheiro. Ai, o meu futuro. Ai, meu Deus do céu. Ai, e aí a gente só cuida, só tem cuidados com a vida e não tem cuidados em manter um relacionamento com o autor da vida. Então a palavra de Deus fala, buscai o primeiro reino dos céus. Sabe o que isso significa? Acordou, eu falo isso direto. Buscai primeiro o reino dos céus. Depois vai ter cuidado com a vida. Vai dar bom dia para Jesus. Vai estar com ele. Né? Não deixe o inimigo te distrair com trabalho excessivo, necessidade de diversão excessiva, né? Futilidade.
tudo isso foi feito, foi criado para tirar você do propósito. Marta, quando corria para lá e para cá, e ficou brava com Maria, que estava sentada nos pés de Jesus, Jesus falou, Marta, por que você está agitada? Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Às vezes a gente escolhe a pior parte e ainda acha que é a batatinha Ruffles, porque a gente é super produtivo. Mas não se distrai. Aprenda, o inimigo quer nos distrair. Ai, vou ser mais rápida agora. Sedução, que aí eu olho pro meu caderninho e falo, nossa, tem tanta coisa para falar. Outra arma do inimigo é te seduzir. É mostrar para você o que o outro tem melhor do que o seu. O que as pessoas estão conquistando a mais do que você. Eu estou procurando casa e estou nessa luta. E eu não gostaria de jeito nenhum de sair do meu bairro. Não queria sair. Tem 2 zip codes que eu quero ficar, mas que é impossível de achar casa. E aí, uma única opção, assim, a gente foi, andou. Eu fiquei muito, assim, mexida com a opção de Manaquim Sabote, que é passando o Eggmans ali, quem mora aqui sabe. Indo mais para frente. Que é extremamente caro ali. Então, se você comprar uma casa bem baratinha, ela vai estar podre, vai ter que derrubar e fazer outra. E aí eu falei, não, ali eu até iria, falo para o Alexandre, para lá eu acho que eu até iria. E aí o que aconteceu? Nesse negócio de procurar casa, tem 3 clientes meus que eu fui esses dias e os 3 estão falando, a gente está mudando para Manaquim, daqui 3 semanas nós estamos indo para Manaquim, mês que vem nós estamos indo para Manaquim, você vai até lá? Nós estamos indo para Manaquim. Olha, nessas horas vem assim, é Satanás mesmo, falando, você vê só, é lá que você tem que ir, porque lá que, lá, e você vai olhando só para o que o outro, olha como eles são bem-sucedidos, olha só, não, lá só vai, e você fica só seduzido e agitado por dentro pelo que o outro tá vivendo, conquistando, fazendo, e às vezes o que Deus tem para mim não é ir para Manaquim, às vezes não é nem para ficar aqui, né? Ao invés de buscar aquilo que Deus tem, a gente se seduz, né? E tudo se torna mais atrativo do que o que eu tenho, e tudo se torna mais atrativo do que as coisas de Deus. É incrível isso. Isso acontece. Então, cuidado com a sedução do inimigo. O Satanás, quando tentou Jesus no deserto, uma das coisas que ele fez foi mostrar para Jesus todos os reinos, todos os impérios. E ele falou, se você me servir, eu te dou tudo isso. Eu te dou tudo isso. Satanás, ele é sedutor. Ele nunca vai te mostrar uma coisa feia, gente. O diabo nunca vai te mostrar uma coisa feia. As mulheres que traem seus maridos, os maridos que traem as suas mulheres, são seduzidos primeiramente por Satanás, porque a guerra é contra ele. É ele que mostra e fala, essa mulher é muito melhor do que a sua. Olha essa mulher, como ela é carinhosa com o marido dela. Olha como esse homem trata a esposa dele. E aí você passa a acreditar naquelas verdades e olhar para o que é seu e falar, uau, a minha vida é um lixo. Olha a minha casa como é feia, meu marido é um traste, meus filhos são rebeldes. E a gente começa a cair nessa armadilha de Satanás. E a terceira arma, e essa arma é a mais usada, e acho que é que a gente tem que tomar, assim, também muito cuidado, são as mentiras. Ninguém é mais mentiroso do que Satanás. Ele é o autor da mentira. Quando ele chama a Eva e manda ela comer o fruto da árvore, ele conta uma grande mentira para ela. E ela acreditou na mentira. Por isso ela lascou a gente tudo aqui que a gente estava conversando antes de começar, né? Que a gente tá tem os ciclos todos. Muito mentiroso. E como ele mente para você? Está muito relacionado com o que eu falei agora há pouco. Satanás, ele lança coisas na nossa mente que quando a gente vai perceber já virou um ninho. E olha, uma vez eu ouvi isso há muito tempo atrás, eu nunca esqueci.
como Satanás age na nossa mente. Ele vai pondo gravetos. Então, ele traz uma mentira e coloca. Depois ele vem e põe outra, põe outra, põe outra, põe outra. Quando você vê, o ninho formou. Para desfazer não dá. A mente já está tomada por aquelas mentiras. Então, muitas coisas, por exemplo, olha o que o fulano pensa de mim. Eu fui ali em tal lugar e não fui bem aceito. A pessoa não gosta disso. O meu marido, olha só, eu sou rainha de inventar problema na minha própria cabeça e já deixei o inimigo fazer muito isso na minha vida, que há 15 anos atrás eu quase me divorciei. Estava pronta para me separar. Cheguei a sair de casa. Porque eu acreditei em tudo que Satanás colocou na minha cabeça em relação ao meu marido. Eu me lembro que no meu aniversário de 25 anos, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu fui comprar um vestido, eu era magrinha, né, na época. Comprei um vestido, 25 anos a gente tá bonita, não tá? E aí eu lembro de me olhar no espelho e falar, e vinha esse pensamento, não é que eu falei, veio. Assim, você tem 25 anos, você é bonita, tem uma vida pela frente, pra que você vai ficar presa com esse homem? Sabe, desse jeito, claro assim. E às vezes alguém vinha e falava, a Júlia era pequenininha, e falava, tua filha, mas pensa na tua filha. E vinha assim na minha mente, a minha filha precisa ser feliz. Ela não vai ser feliz se ela não tiver uma mãe feliz. Gente, o diabo, ele faz o feio ficar bonito. Ele faz o divórcio ficar lindo, a homossexualidade ser maravilhosa. Pensa bem, eu tava conversando isso com uma amiga minha no WhatsApp, a gente deu tanta risada esse dia, porque eu falei, pensa como os gays, os homens, as mulheres não. Quando a mulher é lésbica, parece que ela fica mais chata. Mas o homem gay, ele é demais. É mentira. O cara é muito gente boa, vira seu amigão, conversa com você, engraçado. Eles são demais. Eu tenho um filho de um amigo meu que é homossexual. E eles vieram aqui em casa e ele veio. Ele tem um namorado já assumido, por isso que eu falo isso. O menino veio. Eu falava pra Júlia, ele é muito legal. Porque ele era muito... Vamos comprar disco no centro? Vamos comprar disco de vinil? E né. Satanás não faz, ele não dá ponto sem nó. Entende? Fica bonito. As mentiras viram verdades na nossa mente. Então, pode ser problema de relacionamento, pode ser até em relação aos seus problemas. O diabo, ele tem esse poder de fazer os nossos problemas serem muito maiores do que eles são. E aí eu queria dar um exemplo de quando eu estava fazendo ouvindo sobre guerra, eu ouvi algo tão importante que eu anotei e falei, um dia eu ainda vou usar isso em algum estudo, alguma palavra. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas na Segunda Guerra Mundial, eu achei isso uma piada. Eu falei, não, deve ser mentira. Eu fui pesquisar. Mas eu estava ouvindo de um historiador. Na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou no meio da guerra e foi para a França, teve uma batalha na França e a batalha era contra a Alemanha, porque era Hitler que estava no comando da guerra. Os Estados Unidos da América, maior potência do mundo hoje, o que eles fizeram para vencer o inimigo? Olha, você vai rir. Eles levaram atores, porque eles já estavam começando Hollywood, eles levaram atores e eles criaram um negócio que chama Ghost Army, que chama o Exército Fantasma. Eles convidaram artistas plásticos e eles construíram tanques de guerra inflável. Então, quando o exército estava longe, porque tinha uma distância imensa, tinha alguns tanques de verdade, tipo 3 tanques de verdade, e 10 de mentira. E vários atores que não eram soldados. A Alemanha fugiu. Olhou e falou, a gente não vai conseguir. Isso é verdade. Vai pesquisar, bota no teu Google aí. Ghost Army, tá lá na Wikipédia. Eu não acreditei. Eu falei, mentira. Eles saíram fora. Porque aquilo era pura imaginação. Mentira. Eles perderam a guerra, uma parte da guerra ali começou a ruína, com uma ilusão de ótica, porque se eles fossem encarar, se fosse mais de perto, eles iam falar, isso é inflável, mete a bala e estourar.
E os caras que estavam ali, muitos nem sabiam mexer com a arma. Então é assim que o inimigo luta com a gente. Ele aumenta, ele infla. E você enxerga aquele problema e você fala, eu nunca vou vencer isso. Eu nunca vou passar por isso. E aí sabe o que você faz? Você desiste, você volta para trás, você fica com esse monte de caraminhola na tua cabeça e você perde a batalha. Simples assim. Perde a batalha. Então, não perca a batalha. E aí eu vou dar para você mais 3 armas para a gente vencer cada uma delas. Anota, que eu já estou quase acabando. Então, como que a gente vence a distração? E aí a gente vai linkando com Daniel. A gente vence a distração com foco e disciplina. Coisas que a gente tem ouvido quase que diariamente nos nossos devocionais de manhã. Foco, disciplina, disciplina, disciplina. Sabe, disciplina não é só a disciplina de fazer o que precisa ser feito, mas também de se autocorrigir, não é? Então, eu não vou pedir para vocês... Não, eu vou abrir. Eu mesma, porque eu acho que vai mais rápido, né? Só preciso achar. Anota aí como referência para você, 1 Coríntios 9:25. Olha só, a gente leu isso essa semana, se eu não me engano, na nossa devocional. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Quer dizer, todo atleta se domina, se disciplina para alcançar uma medalha que vai perecer, corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quer dizer, Paulo está falando assim, eu esmurro a mim mesmo. A disciplina é esmurrar a si mesmo. Não tem jeito. Você esmurra você mesma quando você fala para sua alma, vem cá, pode parar, vem cá, alma. Vem aqui, corpo. Você tá aí distraído no sofá? Peraí, ó. Murrão no corpo. Levanta, volta aqui. Sabe? Vai doer quando você desligar a TV. Vai doer quando você pôr seu relógio para despertar mais cedo. Vai doer. Vai doer você vencer a disciplina, porque a distração. Porque a distração se vence esmurrando a si mesmo. A falar não para o que a gente quer. Não tem outro jeito. E eu vou te falar uma coisa. A distração, ela te embaraça. Quanto mais você se distrai no seu problema, naquela conversa naquele blá blá blá, naquelas coisas, quanto mais você se enfia nisso, mais você se embaraça e mais difícil de sair disso. Então, meninas, como vence a distração? Esmurrando, foco, foco, determinação, foco. Daniel era focado, foi a primeira aula, o primeiro estudo foi a gente falando, Daniel tinha foco, ele não se sentou para comer os manjares do rei. Ele falou, não, me alimenta de outra coisa, mas eu não vou me alimentar disso. Se esmurrou, não é? Como eu venço a sedução? Eu venço a sedução com a satisfação. Você só vai vencer a sedução quando você estiver satisfeito com o que você tem e com quem Deus é para você. Não tem jeito. Enquanto você não estiver satisfeito, tudo vai te seduzir. O carro ali é melhor que o seu, o outro, mas quando você olha para o que você tem e você fala, meu Deus, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, olha só, meus filhos têm saúde, eu fiz esse post aí dos 3 pratos, não deu para escrever mais porque não cabe no Instagram, que o texto era desse tamanho. Mas, gente, quando eu terminei de montar a mesa, me veio uma tristeza, um baixo, mas na hora, assim. E também na hora veio o contraponto, porque também isso eu sou muito boa de fazer esses exercícios, sabe? De tentar reverter o pensamento. E na hora eu pensei, meu Deus, eu podia estar colocando 3 pratos, porque a Júlia podia ter morrido, né? Quantas crianças não morrem
ou ela podia estar na cama de um hospital, enferma, em coma, ou podia ter perdido. Quanta mãe que tem seus filhos perdidos, perdido, nunca encontra, já ouviu? Sequestro, sei lá, é vendido. Quanta tragédia, e a gente às vezes não olha para a nossa própria vida e fala assim, eu sou rica, eu tenho tudo, eu tô com saúde. Eu fui fazer uma colonoscopia 2 semanas atrás, e vocês sabem, esse exame é terrível, a preparação, e você começa a pensar, meu Deus, como é bom ter saúde. Eu tenho, a Carla passou aí por um furacão na vida dela, ficou com dores, teve uma infecção urinária, depois o Vitor ficou ruim. Aí a gente valoriza o que era antes. Nossa, antes da infecção estava tudo bem. Antes do Vitor estar com dor de ouvido, estava tudo bem. Então, lute contra a sedução através da sua satisfação no Senhor. Satisfação com aquilo que Deus já te deu. Isso não é comodismo. Eu não estou falando para você se acomodar e não querer coisas melhores. Mas quando a gente fica olhando para a grama do outro, a gente está deixando e permitindo Satanás nos carregar. Então, se satisfaça com o que o Senhor já te deu. Gratidão. Gratidão é a palavra. Agradeça todo dia. Seja grata, sabe? Aquele trabalho que vai doer suas costas, é por causa dele que você come, é por causa dele que você está usando a blusinha que você está usando hoje, entendeu? Se não teve trabalho naquele dia também, dá glória a Deus, fala, Senhor, em tudo eu te glorifico, eu vou deitar aqui, mas não deixa esse embaraço acontecer dentro de você, não se compare, sabe? Nós estamos vivendo a era da comparação, a gente se compara o tempo inteiro, a gente abre o Instagram, a mulher lá tá com o corpo mais bonito que a gente, ela tem 45 anos e olha o corpão dela. O marido dela postou que ela é a melhor pessoa do mundo, meu marido não posta nada. Então a gente sempre se compara. Isso é sedução do inimigo. O inimigo tem deitado e rolado nessa geração. Deitado e rolado. Tem casamentos acabando por causa disso. Tem família se destruindo. Tem muita gente deprimida. Muita gente deprimida. Por se comparar, por deixar a sedução do inimigo carregar. E como é que a gente vence a mentira? Muito simples. A gente vence a mentira com a verdade. Com a verdade, com a palavra de Deus. Então, você fazendo perguntas para você mesma. Eu li um livro há um tempo atrás que chama Switch on Your Brain, quer dizer, apaga, muda, como se fosse, tipo, acende a luz, muda a sua mente. Switch quer dizer quando você mexe naquele botão do interruptor, sabe? Então, tipo, dá um clique na tua mente aí. E o final desse livro, ela ensina você a fazer isso. E uma das coisas faça pergunta para aquilo que você está pensando. Veja se aquilo é real. Como é que você vence a mentira? Perguntando, será que isso é verdade mesmo? Será que isso realmente é verdade? Né? Então, quando você tem uma impressão negativa sobre alguém, ou alguma situação na sua casa, ou alguma preocupação muito grande que vem sobre você, poxa, será que isso é desse tamanho mesmo? Será que é verdade isso que Satanás está falando para mim? Que eu não sirvo, que eu não presto, que eu nunca vou falar inglês, que isso nunca vai dar certo? Isso é verdade? Combate isso com a verdade, com outro pensamento. Se isso está vindo na tua cabeça, combate isso com outro pensamento. Então, ela ensina isso. Substitui a mentira por uma verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ai, mês que vem não vai dar para pagar as contas. Não. Eu busco primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vão me ser acrescentadas. É assim que a gente combate as mentiras do diabo, não é? Pense no que você está pensando. A gente já ouviu isso, né? Virou moda essa frase. Pensa bem no que você está pensando. A hora que você senta e às vezes o inimigo joga aquilo na tua cabeça, será que é isso mesmo? Pensa sobre esse pensamento. Eu, às vezes, escrevo o pensamento. Eu tenho um caderninho aqui que quando eu morrer, olha, e for divulgado, porque ele é todo dos meus pensamentos, e eu ponho tudo que eu tô pensando, ruim, muito ruim, olha, tô me sentindo super rejeitada, tem coisa aqui de 1910, de rejeição, de tristeza, de mágoa, mas passa às vezes um dia ou dois, eu vou ler e falo, meu, não era isso, entendeu?
Às vezes você só está debaixo de uma opressão. Porque a opressão do inimigo, o que é? É lançar dentro de você. Quando a gente estuda a batalha espiritual, a gente aprende que tem a possessão, que a pessoa fica possessa mesmo, ela fala com outra voz e tudo mais. E tem a opressão. A opressão é aquele mal-estar, é sabe aquela coisa que vem, que te tira a tua paz, e é o tempo inteiro o inimigo te oprimindo. Luta com a verdade, declara a palavra de Deus, que você lê, que você estuda. E eu sempre falo isso para você, se você não se encher, não tem como você guerrear. Se você não tiver a verdade dentro de você, como é que você vai usar a verdade em tempo de crise? Não é? Não vai conseguir. E por fim, meninas, a gente vence o inimigo amando a Deus. Essa semana eu entrevistei uma helper, e ela é uma graça, da Colômbia. Ela sentou no meu sofá, e aí, eu nunca vi isso aqui. Ela sentou no meu sofá e falou assim, eu quero te dar 3 razões para você me contratar. Aí eu falei, uau, gostei. Falei, passa aí as 3 razões. E aí ela falou 2 lá, e a última ela falou, eu não vou trabalhar como se fosse trabalhar para você. Eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus. Aí eu falei, você é cristã? Ela falou, não. Eu falei, não. Ela falou, não. Aí ela é antropóloga, ela estuda o comportamento dos homens e tal. Ela falou, mas eu, por causa disso, estudei todas as religiões. E ela falou para mim, e eu cheguei a uma conclusão. Todas as religiões pregam a mesma coisa. Elas pregam o amor ao próximo. E aí eu não quis entrar em nenhuma conversa com ela, até porque o papo não era para isso, era para trabalho. Mas eu guardei aquilo e fiquei ruminando depois. E eu falei, não, isso não é. O cristianismo, ele prega o amor ao próximo. Mas a primeira coisa que o cristianismo prega é o amor a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você é. E então você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Se você não ama a Deus, vai ficar muito difícil você amar alguém que você cheio de imperfeições. Então, esse é o grande diferencial do cristianismo. É a gente amar um Deus que se entregou por nós. De todas essas religiões, nenhum Deus morreu, se fez homem e morreu por nós. Buda não era Deus, né? E tantos outros. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós. E aí ele nos ensina, ama com todo o seu entendimento. Quando você amar com todo o seu entendimento, com toda a sua força, então você consegue. Você vai conseguir se disciplinar, você vai conseguir vencer o inimigo. A gente vence o inimigo, a gente vence o mundo amando a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente cumpre aquilo que diz assim, não ameis o mundo. Porque a gente está tão conectado com o Senhor, que mesmo lá na Disney, vendo aquele castelo lindo e tomando um café, a gente olha para aquilo, se alegra com aquilo, mas pensa, isso é passageiro. Que bom que eu tenho um Deus residente dentro de mim, e essa alegria ninguém tira. Quando as profecias de Daniel se cumprir, vai acabar tudo. Vai acabar Castelo da Cinderela, vai acabar a série, vai acabar Hollywood, vai acabar o Cristo Redentor ali, vai cair, vai ruir. Mas o que vai ficar é aquilo que está aqui dentro de nós, né? O amor a Deus. E é assim que a gente vence as nossas batalhas. Amém, meninas? Falei demais, mas eu quero encerrar com um convite a vocês. Algo muito especial, que a Manu ali, ó, não tá distraída, dando papinha pro Enzo. Firme e forte. Mas eu quero encerrar com um desafio com vocês. Nós estudamos o livro de Daniel. Para mim foi muito bom. Eu espero que para vocês também tenha sido. E eu, assim, veio no meu coração de a gente pôr em prática. Porque às vezes a gente ouve e não pratica, né? E outra, a gente tem dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Precisa de muito esforço para a gente se disciplinar sozinho às vezes. Às vezes é melhor fazer uma caminhada com uma amiga, às vezes é melhor fazer uma dieta com uma amiga, às vezes até orar, quando a gente se dispõe a orar com o outro, parece que a gente até tem que
firmar aquele compromisso. Então, eu queria desafiar vocês em 3 semanas, nós fazermos 3 semanas de estarmos mais focadas, de buscar esse espírito excelente. São 3 semanas em buscar um espírito excelente de Daniel. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar 5 pontos da nossa vida. Foco, ter mais foco, aprender a focar nas coisas. Fé, trabalhar a nossa fé. Os relacionamentos, então trabalhar nos nossos relacionamentos, que também a gente aprendeu que isso é super importante, não é? Quando a gente leu lá sobre as amizades de Daniel. Alimentação, nós vamos bem para a prática, e atividade física. Então nós vamos, assim, trabalhar 5 pontos que são muito importantes para a gente alcançar esse espírito. Aline, atividade física, alimentação. Eu quero falar para você que quando você sente bem-estar, parece que desentope, é incrível isso. Parece que desentope alguma coisa. Assim, o jeito que você pensa fica diferente, né? E nessas 3 semanas eu quero trazer para vocês, não só eu, mas estou preparando algumas estratégias, quero trazer para vocês, assim, por que a caminhada talvez é importante, os benefícios da oração, né? Hoje as pessoas falam muito em meditar. O que nós cristãos podemos meditar na palavra de Deus, sentar e passar 5 minutos com um versículo na cabeça e fazer com que ele entre, aprender a fazer isso, a inculcar a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo, por exemplo, a alimentação. A gente se determinar nessas 3 semanas não é jejum, tá? Não é jejum de Daniel, mas é assim, você trazer para você, por exemplo, nossa, eu não consigo me livrar, eu, Aline, não consigo me livrar do açúcar. Eu tenho muita dificuldade, gente, eu amo doce. Eu fiz sagu, eu como tudo sozinha. Eu tô conversando com vocês, ó, tem sempre um chocolate do meu lado. Tenho um problema seríssimo com açúcar. Então, açúcar me faz bem? Não. Então, a gente, nessas 3 semanas, nós vamos uma ajudar a outra a comer melhor. E vamos aprender a falar sobre isso. Poxa, de manhã é legal comer proteína, então, que proteína? Vamos comer um ovo? Você não é obrigada a fazer. Mas talvez nesse espírito de estarmos juntas, a gente criar novos hábitos. Oração, leitura da palavra. Então, nesses 21 dias, não vamos passar um dia sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Não vamos passar nem um dia sem orar. Quem já ora uma vez por dia, eu desafio a orar 2. Quem já ora 2 de manhã e de noite, eu desafio você parar meio-dia para orar. E a gente, nesse desafio, tentar, ao final, falar, poxa, valeu a pena, criei novos hábitos, né? Tô trabalhando para ter um espírito excelente de Daniel. Eu, quando pedi para vocês lá no vídeo, eu mandei um vídeo essa semana e pedi para vocês trazerem 3 coisas que vocês precisam mudar, que vocês gostariam de mudar. Então, se alguém quiser compartilhar, o que você acha que você... Não sei se você lembra disso, às vezes você nem trouxe. Mas alguém quer compartilhar das coisas que precisa mudar? De mudança na vida? Já posso falar que é praticamente o desafio que você está fazendo. É foco, fé, alimentação e atividade física. Totalmente descontrolada com isso, completamente. E eu sei que eu preciso, eu sinto no meu corpo que eu preciso, né? E sinto na minha família que eu preciso, então. Quem mais? Eu, por exemplo, acho que uma coisa que eu preciso mudar muito, me disciplinar mais, é na questão dos meus relacionamentos. Porque eu me perco e procuro pouco, fico muito voltada assim. Então, eu realmente preciso trabalhar essa questão, né? Do me relacionar tanto dentro da minha casa como fora dela, né? Então, eu enxergo isso. E aí, talvez você pergunte, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Toda vez que você se propõe a fazer algo,
né? O que eu estou propondo para vocês não é dieta, não é nada disso. O que eu estou propondo para vocês é trabalhar nesses 5 aspectos que vão fazer a gente ter esse resultado de um espírito excelente. Tem a ver, né, quando a gente trabalhar o nosso foco, aquilo que a gente precisa dar importância, então a gente vai ver as coisas acontecendo, os hábitos acontecendo diferentes na nossa vida, né, o que a gente precisa realmente colocar foco, e isso é uma batalha espiritual. Quando você se dispõe a fazer algo que vai beneficiar você e o reino, porque quando a gente está bem, não é benefício só para nós, é benefício para o outro. O outro ganha, quem está em volta da gente ganha, e vira um efeito dominó. Isso é uma guerra espiritual. Não pensa vocês que vai ser fácil, que legal. Vai ser bem difícil. É muito difícil você colocar um relógio para despertar mais cedo. Quando você trabalha duro, por exemplo, como eu sei que muitas de nós trabalham, né? É muito difícil falar assim, não, eu vou ler, eu não li hoje ainda e eu vou perder o capítulo da novela hoje, mas eu vou ler. É muito difícil, é uma batalha espiritual, né? Mas a gente junta, vai conseguir. Então o meu projetinho é um grupo separado só com quem quer fazer isso. Por quê? Porque vai ficar conversando, né? Que nem eu, a Cidinha, não sei se ela deve estar ouvindo, mas, por exemplo, a Cidinha é a rainha do suco verde, ela vai mandar as receitinhas pra gente, vai motivar, entendeu? E a gente a Carla tem aí várias dicas Dicas, né? Um ajudar o outro, né, Aline? Não, a Carla tem várias dicas de bolo de cenoura. Eu preciso desse compromisso aqui, desse foco, que é duro. Não, mas de coisas conjugais, dica de casal. Então, vai ter o dia da gente investir no relacionamento. Quais são as dicas que a gente pode ter? O que a gente pode fazer hoje? Hoje, não lava a louça, vai sentar com seu marido, entendeu? Então, uma ajuda a outra, porque cada uma de nós aqui, juntas, a gente é completa. Juntas a gente é completa. Então, os filhos também, né, Aline? Os filhos também. Ai, eu estou precisando muito de orientação na alimentação e organização. Não sei se de repente quando começar a escola acho que vai mudar tudo, mas com relação às filhas, quem tiver ajuda aí, passa. Quem tiver passando pela mesma situação, transmite. Então, esse é o desafio. A gente vai criar um método de assim, ter aqueles dias e focar naquilo e uma ajudar a outra a buscar um hábito diferente. E aí, a gente tem o plano de começar isso no dia... Deixa eu pegar meu calendário. No dia 31 de agosto, que não é agora, não é essa semana, então você tem uma semana para depois a gente mandar, de repente, uma dica de lista de compra, né? Se você quer incluir mais proteínas, se você quer comer mais saudável e quer, assim, que nem eu, não sei se eu vou conseguir deixar o chocolate todo dia, mas vou me programar, em vez de comer uma barra de diamante negro, vou comer um tabletinho só, entendeu? Tô brincando, mas assim, se propor, nessa semana que tá aqui, vai ser uma semana mais de preparação, mas no dia 31 aí a gente começaria, e isso eu vou separar talvez algumas sugestões de leitura bíblica para você ler durante esse tempo, né? A gente organizar tempo de oração, as que moram aqui nos Estados Unidos, de repente um dia a gente marcar para fazer uma caminhada juntas, ou a gente por exemplo, a Suzy, a Carla e a Thaís moram mais perto, um dia elas podem caminhar, um dia elas podem orar, e a gente interagir. As que estão no Brasil, a gente tentar interagir, talvez pelo Zoom, enfim, tá juntas nisso, né? E aí, se você quiser participar, porque meninas, eu entendo que mais um grupo, né? A gente fica, mais um grupo. Mas se você quiser participar, e você vai lá no privado para mim e fala, eu quero participar. E aí eu vou criar esse grupo e aí você vai começar a receber as estratégias e tudo mais para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu.
tanto na área espiritual, como na área emocional, como na área natural, que é a nossa carne, nosso corpo, nosso físico, tá bom? E é assim que a gente vai encerrar o nosso estudo, porque quem estuda tem lição de casa, e a gente vai ter um projeto de lição de casa para fazer. Ô, Aline, posso falar? Pode, claro. Você falou ali, né, o que a gente precisa melhorar. Tem coisas, às vezes, assim, que às vezes vem na nossa cabeça, né? Aqueles pensamentos que a gente tem que tomar cuidado, né? Se vigiar, essas coisas também. Isso eu estou fazendo bastante, assim. Exatamente. E da questão dessa ajuda, dessa questão de ajuda, assim, diária, às vezes, por exemplo, a gente que come todos os dias doce, se a gente não deixar de comer um dia, já é um dia vencido, né? Já é um dia Por bem. exemplo, um dia na semana. Já é um dia vencido, assim, é igual os pensamentos positivos e ver que aquilo vai passar, que é só uma fase e que às vezes a gente faz daquilo um problemão. E tem pessoas passando por problemas maiores, Exatamente. né? Então, essas coisas, porque tudo na vida é aos pouquinhos. Como diz a minha amiga Thaís, a Suzy, não é uma mudança radical, porque às vezes a gente quer aquela mudança radical e às vezes é só um pontinho. Que, opa, meu Deus, né? Exatamente. E a gente, é o que eu falo, sozinho, a gente às vezes não consegue. Então, como você mencionou a questão do pensamento, né? Às vezes vem os pensamentos, vem tristeza, que nem você tá aqui há pouco tempo. Eu sei os pensamentos que passam na cabeça de quem é recém-chegado, conheço bem eles. E às vezes, já teve vezes que eu arrumei até mala para ir embora. Mas que bom que eu não fui. Se a gente cuidar dos nossos pensamentos e de repente criar uma estrutura nesses 21 dias, né, a gente vai ter exercício, por exemplo. Escreve o melhor pensamento que você teve hoje, escreve o pior pensamento. Todo dia a gente tem uma baixa e uma alta. Todo dia a gente tem um momento que foi baixo, o ponto baixo do nosso dia. Todo mundo tem isso. E tem aquele momento que foi o ponto alto. Às vezes foi um elogio que você recebeu, às vezes uma promoção, às vezes, sei lá, um Legal. vestido que custava $100 e você achou ele por R$2,50. Aquele pode ter sido seu alto. Mas a gente tem isso todos os dias. E eu quero que a gente trabalhe muito isso nesses dias. Vai ser muito bom, tenho Tá certeza. bom, obrigada, meninas. Foi muito bacana hoje. Que bom. Então é isso, meninas. Me procurem, manda lá no privado, que aí depois eu crio o grupozinho. Eu não vou incluir ninguém que não queira participar, porque realmente eu compreendo, às vezes, né? Eu já mandei. Eu já vi. Mas se você não quiser participar, prometo que eu não fico chateada, eu entendo tudo muito bem e a gente segue, tá bom? Eu acredito que vai ser uma grande bênção. Com certeza. E alguém quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu. Oi, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Que estudo lindo, maravilhoso. Amém. Amei mesmo. Eu só espero que a gente possamos colocar em prática, né? Tudo que aprendemos. Essa é a parte agora da lição de casa. Então, eu gostei desse estudo com lição de casa. Realmente nós precisamos mesmo. Eu estou aqui, não perdi em nada, juntamente com a Duda. Só não queremos aparecer porque nós não estamos bem na fita hoje. Manda um beijo pra Dudinha, então, viu? Beijo! Tô aqui, escutando tudo. Ô, Dudinha, beijinho pra você, viu? Tá muito frio aqui, a gente tá aí acolhidinho aqui. Delícia, isso que é gostoso. Tá muito frio ali nesse final de semana. Eu vi que até parece que ia nevar aí no Brasil. Falei, opa, é o fim dos tempos mesmo. Então, eu até anotei 3 coisas muito importantes que eu preciso mudar, né? Eu preciso ter mais foco, preciso ter, como é que eu digo,
desejos mesmo. Eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, tem algo que é igualzinho a você, quer tirar a vontade de doce. Você falou, falei, nossa, tá aqui na minha lista, já escrita aqui, ó. Primeiramente, me dá mais desejo de orar, porque às vezes me falta desejo de orar, às vezes, como você falou aí, a gente acaba tirando o foco, levando a outras coisas, outros afazeres, né? E você acaba deixando a prioridade, que é orar, primeiramente, né? E outra coisa, me libertar dos pensamentos negativos. Eu tenho tido muitos pensamentos negativos, que não vai dar certo, que não vai, sabe? Isso não é bom pra gente, como você falou aí, né? Em outras palavras, você falou a respeito de pensamentos negativos que o inimigo tem colocado em nossas mentes. E realmente essa é uma das batalhas que eu também quero, sabe, lutar e conseguir vencer, né? Tirar esses pensamentos negativos, né? Parar um pouco de comer doce, já que eu já tenho um pouco de diabetes, né? Ai, precisa cuidar. Pois é, eu preciso mais do que nunca cuidar, né? E mais desejos para orar, para ler a Bíblia. É isso que eu preciso focar mesmo nas 3 semanas aí. Eu realmente quero participar desse grupo, eu quero me empenhar para fazer, para acontecer, para ver que Deus pode trabalhar aí nesses tempos aí, nesses dias aí, né? Amém. Então, ótimo. Fico contente. E é isso, meninas. Vamos lá. Vamos para frente, que atrás vem gente. Tá bom? Eu vou orar então e a gente vai encerrar. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, porque como o Senhor é grande, Pai, como o Senhor é perfeito, o Senhor nos criou, nos fez para te honrar, Senhor, para desfrutarmos, ó Pai, da tua presença. Que cada uma de nós nesse sábado, Senhor, nesse final de semana, possamos contemplar a tua grandeza, Senhor, e buscar o Senhor. Senhor, nos ajuda a buscar-te mais, ó Pai. Coloca no nosso coração sede, Pai, fome da tua presença, fome de quem o Senhor é. Nos enche, ó Deus, enche-nos com teu Espírito. Senhor, que cada uma possa realmente desfrutar do que nós aprendemos hoje, possa praticar, Senhor, colocar em prática tudo o que foi dito, ó Deus. Cuida de cada uma de nós, nos dê um final de semana agradável, cuida dos nossos filhos, das nossas casas, ó Deus. Nos dê descanso, Pai, para que possamos começar a semana de forma boa e agradável. Atende o desejo pessoal de cada uma, coloca, Senhor, dentro de cada uma esperança, fé, ó Deus. Coloca dentro de cada uma, Senhor, o amor por Ti. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, meninas? Amém. 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 Bom, né? Amém. Ai, a grávida apareceu. Amém, amém. Credo. Ai, meninas, muito bom. Agora, depois vocês me mandam mensagem lá e vamos trabalhar, né? Vamos. Enquanto Vamos. estamos vivas, Roberto? a Fran já colocou que vai participar com muita cautela. Com muita cautela eu que estou colocando aqui, né? E o pior é que eu tenho que mudar um hábito que é terrível e eu nunca mudei e agora para mudar não vai ser mais sacrificante, que é o de acordar cedo. Ah, de acordar cedo. Gente, eu tô com muita dificuldade de acordar cedo também. Mas eu nunca consegui acordar. Mas o cedo, o seu cedo é muito cedo. O seu cedo para mim é madrugada, porque eu acordo tarde. Não. 8 horas para mim é cedo. Mas tudo depende do horário que você dorme. Você tem que disciplinar o horário que você dorme. Eu tenho dormido Grávida ainda fico com sono. A parte da manhã é a parte que me dá mais sono. Mas vamos Não, eu nunca gostei de acordar cedo. Para mim, acordar 10 minutos antes para mim ler é um sacrifício. Só que Deus é tão maravilhoso na vida da gente que eu acordo hoje antes do despertador.
Ai, Hoje é o sábado, eu acordei 6h49, não precisava acordar esse horário. Eu fui dormir, triste. era quase 1h da manhã. 6h49 eu estava acordada. Pergunta se eu peguei a Bíblia para ler Não. no celular. É. Então, assim, Deus está me colocando. Não é mais um sacrifício. Você consegue acordar 10, 15, 20 minutos mais cedo, você não vai morrer. Mas nem assim eu me disciplino. Eu vou pro ocioso.